Mumu mandou um gesto, dizendo-lhe para descer, com a mão pingando sangue. E o imperador no trono, ao ver isso, pôde sentir um calafrio escorrendo por sua espinha. Na época da cerimônia de fundação das tropas ocultas, o imperador tinha visto os guardiões dele, os dois grandes guerreiros e o capitão das tropas ocultas lutarem. E a luta parecia tão forte e intensa que era impossível ver claramente o que havia acontecido junto com ela devastando o lugar. Assim, o imperador considerou que o investimento nesse grupo havia sido bom. De jeito nenhum. O imperador, que o reconheceu, e seus dois guardiões ficaram chocados com essa morte absurda. Ele assumiu que seria 100% de sucesso. Mas no meio da sala com o adversário nem sendo visto. O que é isso? O imperador Hongin se perguntou às duas pessoas do seu lado. Nisso, o comandante das tropas da Lança Oeste, que estava à esquerda, falou sem tirar os olhos de Mumu. Vossa Majestade, acho que você precisa sair desse lugar. O que você quer dizer? O homem não parece estar perto de um grande guerreiro, mas parece estar em um nível semelhante ou até superior aos 4 grandes guerreiros. O capitão das tropas da Lança Oeste lutou diretamente com o capitão das tropas ocultas. As artes marciais desse capitão morto eram tão boas quanto ser o próximo na fila para ser um grande guerreiro. E para subjugar tal pessoa tão facilmente, o suor frio corria-lhe pela testa. A tensão era altíssima. Ele mesmo não tinha confiança para lidar com esse monstro. Vossa Majestade, por favor, permitam-me usar a relíquia para isso. Temos que usar a relíquia agora? Não há como derrotá-lo sem isso. Concordo com Eunuco Shô sobre isso. O capitão das tropas da Lança Leste concordou. Como os guardiões do Palácio Imperial podiam ser facilmente subjugados? A relíquia teve que ser usada. Eu também tinha competido com aquele homem há 16 anos. Quando eles foram criados no palácio. Entre as 6 armas com ego, havia um par. A espada Yeg e a lâmina Yin. Eles corajosamente resistiram contra esses guerreiros no passado. Apenas com o apoio do primeiro Celestial do Norte e da Lâmina do Sul do Imperador tiveram que detê-lo. Majestade, permita-nos. O Imperador assentiu com a cabeça com os olhos trêmulos e parecia nervoso. E os 2 guardiões desceram ao pódio. Eunuco Gou deu ordens aos vários que o esperavam. Pegue Sua Majestade e saia. Essa aí é. Khan. Foi nesse momento. Com um enorme rugido, o chão ao redor foi esmagado e, junto com isso, Mumu avançou em uma velocidade tremenda. Eunuco Shô. Eu entendo. Os 2 puxaram suas espadas de formato único com o meio da lâmina com um desenho vazio e as balançaram à frente. Tchan! Foi no momento em que eles balançaram as armas que um som baixo se sobrepôs a ele. Uma forte onda surgiu no meio dos 2, formando um círculo, correndo em direção a Mumu. Mumu tentou quebrar a onda correndo para ele. Mas, no momento em que ele balançou o punho, seu corpo flutuou no ar. Foi uma coisa estranha. No momento em que as ondas os tocaram, seu corpo parecia ficar sem peso. E a sensação de estar apoiado pelo chão desapareceu. Tire a majestade Dai.
Ah! Eunuco Shô balançou sua espada em Mumu, que estava flutuando no ar. A energia afiada da espada azul foi disparada diretamente no peito de Mumu. Mumu, que tinha sido virado de cabeça para baixo, cortou. Kang! Khan! A energia da espada voadora saltou e foi redirecionada para o solo. Nisso, Eunuco Shô ficou chocado. Não foi a energia da espada sendo cortada que o chocou, mas sendo feito com as próprias mãos. É uma pessoa que se desvia dos ensinamentos normais. Eunuco vai. Eu sei. Papapak. Os dois cruzaram suas armas no padrão da letra Z e se moveram para Mumu em alta velocidade. Shak! Shak! A energia da espada e da lâmina inundou em direção a Mumu. Mas como se Mumu tivesse se acostumado com esse corpo infinitamente mais leve. Ele mexeu os dedos prontamente para os ventos fortes. Os ventos invisíveis se moviam e eram bastante poderosos também. O ar que soprava ferozmente agora estava azul brilhante como uma flor pronta para florescer com o vento. No entanto, mesmo que eles usassem isso como defesa, a força do vento não morria facilmente. Então os pilares foram quebrados e o teto tremeu. Nesta visão, Agon mordeu sua língua. Os três eram tão diferentes. Os guardiões do palácio são conhecidos por serem potencialmente comparáveis aos 4 grandes guerreiros. Parece que os rumores são verdadeiros. Eles já eram fortes para começar e agora até tinham relíquias sobre eles com poderes desconhecidos. Então este pode ser considerado como um momento em que os mais fortes poderiam ser derrotados. Quando Mumu respirou fundo, seu peito começou a inchar. Nesse estado, Mumu explodiu. E o corpo de Mumu, que agora estava sem peso em uma zona esticada em direção aos 2 eunucos que estavam prestes a cruzar as lâminas. Não! Os 2 eunucos estalaram a língua diante da tentativa de Mumu e começaram a cruzar as lâminas. O poder das 2 armas não terminou aí. Quando a espada e a lâmina se tocaram, outra onda se espalhou pelas partes do meio. Vendo isso, Mumu baixou a cabeça e explodiu. Fulgurv! O corpo de Mumu subiu e, graças a isso, a onda de ataques não o atingiu. Mas os outros guerreiros que estavam cercando o rei verdadeiro. Kuak! Ó o corpo! Aqueles que foram atingidos pela onda caíram no chão e caíram de bruços como se o peso de seus corpos tivesse sido dobrado. Seus corpos agora estavam cavando no chão. Ah! Vendo isso, os olhos de Mumu se iluminaram e, naquele momento, os 2 eunucos se moveram para onde Mumu estava e balançaram suas armas. Shaan! Você não pode evitar isso! Junto com o grito, a onda correu para Mumu. Eles estavam a apenas 10 metros de distância. Então a onda atingiu Mumu. E no momento em que o tocou, estrondo! O corpo de Mumu, que estava flutuando no ar, caiu. Dependendo da forma como as espadas eram cruzadas, as ondas decidiam fazer seu alvo flutuar sem peso ou aumentar o peso de seu alvo, fazendo com que caíssem no chão. Eles chamaram isso de repulsa e atração.
E foi por causa do poder que tinham que conseguiram defender o palácio há 17 anos. Os dois eunucos que desceram olharam para Mumu com um sorriso. Quanto mais forte a energia interna que está sendo usada, mais eles sentiriam um efeito. E então eles riram de Mumu. A força que puxa para o chão é 100 vezes maior. Ao contrário da repulsa, que faz com que o peso desapareça. O corpo não pode se mover agora. Normalmente, eles não conseguiam lidar com até 100 vezes a energia. No entanto, após quase 17 anos de treinamento, eles foram capazes de aumentar o aumento de peso infligido. Até mesmo aquele monstro no passado teve seus movimentos embotados com isso. Mas se foi várias vezes mais do que isso, então qualquer pessoa deveria ter sido morta. Eunuco Shô. Vamos acabar com isso. Os dois eunucos apontaram cada um para o pescoço e o coração de Mumu. Estava prestes a ser feito antes que Mumu pudesse ser ajustado. Mas as espadas que estavam cercadas pela energia da espada foram capturadas nas mãos de Mumu. Os olhos dos dois eunucos se arregalaram. O que significa poder se mover contra tamanho peso? Eles ficaram chocados com isso. Ao que Mumu disse: eles parecem ser bons o suficiente para serem usados como ferramentas de treinamento. O quê? É um desperdício quebrá-los. Então vou acabar com isso agora. Nesse momento, a perna de Mumu, que estava presa ao chão, subiu e atingiu o eunuco na costela esquerda. Puac! Cuac! Com o som dos ossos quebrando do eunuco Gol. Seu corpo quicou várias vezes no chão. Ele passou pela sala e desapareceu do lado de fora. As pessoas podiam ouvir o rugido, mas ninguém sabia onde ele foi parar. Vendo esta cena, o eunuco Shô ficou pasmo. Deveria ter sido difícil até mesmo se mover com tanta força empurrando Mumu para baixo. Mas agora sua perna estava levantada e ele também chutou alguém da sala. Você! Como você pode se mover sob esse peso? Você chama isso de peso? Não é pesado? Enquanto estava chocado, Mumu percebeu a arma que pegou com uma das mãos e bateu na outra com a palma da mão. Puac! Cuac! Rachadura! O pescoço estava enterrado em seu torso como uma tartaruga. Cuac! O imperador foi escoltado pelos eunucos e saiu do salão. Rosto não significava mais nada neste momento. E não era o momento certo para questionar as coisas. Quanto mais teimoso ele fosse, mais crise isso se transformaria. Ao ouvir o rugido vindo de dentro da sala do trono, o imperador olhou para trás. Algo rompeu as paredes da sala e voou pelos outros lugares. O que é que foi isso? Foi tão rápido que ele não conseguiu ver com clareza. Mas parecia um dos dois comandantes. Eles foram derrotados em tão pouco tempo? Sua Majestade. Sim. A pedido de seus homens. O imperador virou a cabeça e correu. Ele tinha que de alguma forma sair e fazer com que todas as tropas parassem com isso. E foi quando eles estavam correndo à frente. Nesse momento, alguém pousou na frente dele. Era Mumu. A máscara humana nele o fazia parecer um ceifador agora. Eik! O imperador Hongin se ficou assustado quando ele deu um passo para trás.
E nisso os eunucos ao redor avançaram para protegê-lo. Vossa Majestade! Corra! Pac! Aparentemente como Mumu pensou que era um pequeno incômodo. Ele derrubou todos com o gesto de uma mão. E todos os eunucos voaram como se fossem bonecos de papel. Euk! Cuac! Vendo essa visão absurda, o imperador caiu de volta no chão. E correu com o poder que pôde reunir. Isso não era algo que ele pudesse sequer pensar em lidar. Passo. Mumu avançou. Agarrou-o pelo colarinho e levantou-o. Em seguida, fez contato visual enquanto perguntava. Vou perguntar só uma vez. Cadê a placa?